Obediência forçada é obediência? Forçado é... O que você acha que é forçado? Pode ser um dever, mas... Hein? Lei? Eu não ouvi direito. Ditadura. Ditadura. Obediência tem que ser alguma coisa, pelo menos a meu ver, algo que seja livre. Nós precisamos ser libertos para poder obedecer. Senão nós não vamos obedecer. Nós vamos ser subservientes. Eu vou fazer dois experimentos hoje aqui. A minha mulher está dizendo que o som não está bom. Está baixo. Agora melhorou? Vou fazer dois experimentos aqui de obediência. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É imperativo, não é? E ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Qual é a aparência de alegria? Hein? Rosto. Bom humor. Bom humor. Está descansada, tá? E a cara dela como é? Leve. Agradável. Qual é uma das características que quando você olha para uma pessoa, você vê que ela está alegre? Sorriso. Será que Jesus já sorriu alguma vez na vida? A Bíblia diz que ele chorou. Pelo menos 2 vezes ele chorou. Uma vez ele suou sangue. Mas a Bíblia nunca diz que ele se alegrou. Por que será? Hã? Ele chorou porque ele olhou para a nossa incredulidade. Agora, peraí, por que a Bíblia nunca falou que ele sorriu? Já tiveram a curiosidade de ver isso? Uma coisa é interessante. Criança não vai perto de gente mal-humorada. Criança não gosta de gente mal-humorada. Se gostavam de Jesus é porque ele era alegre. E ele disse no final, quando estava indo para a cruz, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Agora eu pergunto para vocês, será que Jesus era alegre? Será que Jesus tinha uma cara de velório? Como é que a ressurreição tem cara de velório? Eu pergunto para você. Agora, vamos ver aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você tem um motivo de dar uma gargalhada agora? Você não tem nenhum motivo?
Spurgeon foi um pregador inglês. Ele tinha gota. Sabe o que é gota? Ele tinha gota. E então ele andava manquitolando. Ele era meio gordinho. E ele costumava andar com os amigos pelo parque lá em Londres. Ele parava assim e dizia: vamos sorrir? Aí o amigo dele, uma vez um amigo dele disse: sorrir por quê? E ele disse: se você não tem motivo para sorrir, eu tenho tantos. Só pelo fato de Jesus ter me alcançado é um grande motivo de alegria. Spurgeon disse que todos os dias ele ria. Todos os dias ele ria. Pelo menos 1 hora. Ele sentava-se diante do Senhor e começava a rir. Diante do Senhor, ia contando as bênçãos e as lutas, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me matriculei nessa escola há pouco tempo, ainda não tenho muita experiência, mas estou começando a exercitar. Ai, como é bom saber que você é amado. A cultura da crítica faz parte do nosso dia a dia. Nós vemos mais as coisas feias do que as coisas boas. Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, tinham 2, 3 irmãos ali, e eu disse: que chuva maravilhosa! Você gosta de chuva? Eu virei para o menino. Você gosta de chuva? Ele disse: não. E eu disse: você sabe, se não vier chuva, você não come? A planta não cresce. Ele disse: rega. E eu digo: de onde vem a água que vem? Da bica. E eu digo: onde vem a água que vem da bica? Da Sanepar. E de onde vem a água que vem da Sanepar? Aí ele travou. Eu digo: se não vier a chuva, a Sanepar não vai. Olha São Paulo. São Paulo está com um perigo de desabastecimento, porque a cantareira nem canta mais. A gente tem tanta dificuldade de agradecer pela chuva. Mas a chuva tira os nossos programas, mas a chuva é benéfica. Mesmo quando ela é muita, porque nós acabamos desequilibrando a natureza. E lá os meus irmãos lá de Rondônia, lá do Acre, estão sofrendo, os nossos queridos, por causa de excesso, mas de certo modo essa culpa é nossa. Quando o Mississippi entrou lá naquela região da Louisiana, eles estavam criticando, e uma pessoa criticou Deus, dizendo que Deus estava sendo injusto. Aí um geólogo que não cria em Deus virou e disse assim: mas não foi Deus que construiu as casas na beira do rio. Este rio tem feito enchentes como essas. Aí ele fez o cálculo. Segundo ele, há mais de 10.000 anos tem camadas que ele cobriu esta região aí. Então não foi Deus que botou você para construir a casa. Você tem motivo para rir ou não? Então dê uma risada. Obediência forçada, meu irmão, não dá. Eu estou pedindo a Deus: Senhor, eu sou meio mal-humorado. Eu disse meio.
Mas eu quero sair desse atoleiro e começar a ser menos chato, menos crítico, menos ranheta, menos... Aprender a sorrir, mesmo nas tribulações. Outra obediência. Temos menos gente hoje. Vamos ficar mais próximos? Vamos ver se a gente vem mais para perto aqui. Muito bem, Flavinha. Gostei do seu incentivo. Essa chuva bendita. Aí, Flavel. É aqui para frente, vamos ficar perto. Há muitas pessoas que têm lugares cativos, né? É uma coisa que... Eu tenho uma amiga que ela é bem amiga da minha esposa. Ela vai sempre no cinema Ouro Verde. E ela sentava-se sempre num lugar. Aquele lugar era cativo. E tem uns filmes que não tem quase pessoas que vão. Mas ela é cinéfila. Cinéfila. O que é cinéfila? É que ama o cinema. Ela chegou lá um dia, o cara lá do cinema telefonou para ela: Dona Fulana, tem um filme aqui, um filme histórico e tal. Vai passar. Ela foi. Chegou lá, foi sentar na cadeira lá, está um cara sentado. Só tinham dois. O cinema tem 1.800, mil e não sei quantos lugares. Ela chegou, ficou na frente do homem. Ele não se moveu, ela foi e sentou bem na frente. Pá. Aí assistiram o filme ali. Quando terminou o filme, ela disse: o senhor sabia que esse lugar é meu? Aí ele disse assim: pois é, ele é meu também. Eu só sento aqui. O problema é que os dois, a primeira vez, foram juntos no cinema. Ele só sentava lá e ela só sentava lá. Aqui na igreja tem umas pessoas que eu já sei onde eles sentam. Aí então hoje a gente está fazendo um movimento só para... porque tem menos gente hoje aqui na manhã, para a gente também sair dessas ideias de... Se tem aqui alguns dos irmãos que dizem assim, que eles são introdutores, meu lugar é ali, tem uma pessoa sentada lá. Tem que tirar ele de lá, porque aquele lugar é meu. Olha, gente, nós vamos sair dessa ranhetice, porque isso adoece o comportamento da gente. Muito bem. Graça e boas obras. Vamos ler juntos, em nome do Senhor Jesus, Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Paizinho, dá-nos a revelação por meio do teu Espírito, da pessoa do teu Filho. Converte-nos para ti mesmo e glorifica a pessoa de Jesus Cristo nesse estudo. Em nome do Senhor. Amém. Assim brilhe a vossa luz. Aí a gente vai dizer assim: nós temos luz?
Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se formos luz neste mundo, é porque Cristo é a nossa luz. João 8:12. Disse-lhes Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Assim como a lua reflete a luz do sol, os filhos do Pai Celestial refletem a luz de Cristo em seu modo de ser. A luz do cristão é Cristo, brilhando nele. O cristão, ele é um astro sem luz própria. Ele é um planeta. A luz dele não é dele. A figura da lua pode ajudar, como de Marte, de Júpiter, da Terra. A luz da Terra não é da Terra, é do Sol. Quando a luz que é a vida de Cristo, expressa-se em nós, brilha através de nós, diante dos homens. Então todos nós que somos filhos de Deus, refletimos a luz das boas obras de Cristo, que Ele mesmo preparou para que andássemos nelas. As boas obras de Cristo, não as minhas boas obras. Vamos lá, bem devagarzinho, que é para a gente ver. Tem um desses países, eu não sei se Dinamarca, se Noruega, esses países bem frios para lá, tem uma cidade que eles não têm sol. Hein? Noruega, não é? Eles não têm sol. Aí eles fizeram, em cima de um morro, um espelho. Vocês viram isso? E aí o sol bate naquele espelho e reflete numa praça. No dia que fizeram aquele negócio, você precisava ver a alegria do povo, não foi? A alegria do povo com a luz. Porque, gente, viver sem luz, só escaravelho, só bicho. Quem não gosta de luz são insetos, alguns deles. Escorpião não gosta de luz. Agora, a luz de Cristo vai brilhar em nós e vai produzir em nós as boas obras. Mas tudo na vida cristã é obra da graça plena do bom Deus, do começo ao fim. Vamos olhar aqui Efésios 2, 8 a 10, para a gente estar bem repetindo em fundamentos. Fundamentos repetitivos são sempre seguros para nós. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
Nós temos a nossa tradução, que é sempre repetida, e a gente pega uma outra versão um pouquinho que dá uma conotação mais simples, mas é a mesma coisa. Nós não temos boas obras em nós. William Gurnall disse que toda graça provém do Deus da graça. Antes de tudo o que existe, temos o Deus da graça. Depois, o mesmo Deus gracioso resolveu realizar tudo o que existe neste mundo graciosamente pela sua graça. Nada é isolado da graça. Nada. Até a presença do pecado é uma permissão da graça. Robert Lewis vai um passinho mais ao nos dizer: nada existe a não ser a graça de Deus. Andamos sobre ela, nós a respiramos, vivemos e morremos por ela, ela forma os eixos e os encaixes do universo. A graça comum é um fato comum no universo todo. Há uma graça comum no universo todo. Se Deus retirasse essa graça, não era o avião da Malásia que tinha escafedido, não. Era tudo. Aliás, eu recebi ontem à noite um filme, O Homem de Ferro, O Homem de Aço, um documentário, que já em 2013, aquele avião, a história do avião já está descrita ali, do escafedecimento do avião. Eles já tinham previsto que o avião ia acontecer isso lá naquele mar Índico. Está lá. O cara me mandou ontem à noite. Então, se não fosse a graça de Deus, esse mundo já tinha ido para o beleléu há muito tempo. E você sabe quem detém a perversidade, a depravação total? Porque a Bíblia diz que o anticristo, o filho da perdição, o filho da maldade, como é que a expressão é? O filho da iniquidade. O filho da iniquidade ainda não se manifestou, porque ainda tem quem o detém. E no meu parco conhecimento, por favor, é pequenininho, quem o detém está de forma a se traduzir não pela forma neutra, mas por uma forma masculina, o corpo de Cristo aqui na terra. É o preservador da luz que detém ainda. Na hora que ela for tirada, então fica sem nenhum sal e sem nenhuma luz. Aí o mundo está entregue à perversão total. E nós somos salvos pela graça, a nossa fé é uma dádiva de Deus e não foram feitas por obras. Você vai verificar que ele não diz por boas obras, e as boas obras aparecem em Cristo Jesus, porque fomos criados, que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Nós vamos analisar um pouquinho mais. Boas obras só pode vir de uma árvore boa.
Diante de tudo, Francis Burkitt concluiu: como pela graça de Deus somos o que somos, também por sua graça é que não somos o que não somos. Se você é o que é pela graça, você não é o que não é pela graça. E aí você não vai querer explicar a Deus. Porque a soberania de Deus é assunto inexplicável. A graça é que financia tudo na vida dos filhos de Deus. Ora, se for Deus a pessoa quem realiza em nós tanto o querer como o efetuar, então as boas obras que os filhos de Deus fazem são consequência da graça plena agindo em suas vidas. Você concorda que Deus efetua em você tanto o querer como o efetuar? Sim? E quando você quer, é porque Deus está movendo o seu coração a querer. E quando você faz, é Deus que está operando em você para fazer. Qual é a glória? Para onde vai a glória? Para Ele. Tá bom. Passou. Segundo Jesus, não existe a menor possibilidade da árvore má dar bom fruto. Neste caso, a raça adâmica, sendo má por natureza, conforme afirmou Jesus, aqui que Jesus disse: ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Também encontra-se tão impossibilitada de produzir boas obras como a árvore má de dar bons frutos. O velho homem não pode produzir boas obras, uma vez que estas são resultantes da vida de Cristo no cristão. Você é má por natureza ou não? É. Você pode produzir boas obras? Agora só, ela diz, agora ela pode. Ela disse, agora pode. Por que agora posso? Porque não é ela que vai produzir. Houve uma enxertia. A diferença da enxertia humana e a enxertia divina é que a enxertia humana, você pega o zambujeiro bravo e põe na oliveira boa. Mas os ramos do zambujeiro continuam dando ramos de oliveira de zambujeiro, não dão o ramo da oliveira, não. Mas da enxertia divina, a transgenia. Ele pega, nós vamos estudar isso em outros estudos. Deus pegou o gene ruim de Adão e botou em Cristo. E pegou o gene bom de Cristo e botou em nós. E aí a planta dá bom fruto. Ela não dá bom fruto sendo má. Ela só dá bom fruto se fizer a planta boa. Nós vamos chegar a isso aqui. A pessoa incrédula, isto é, não regenerada, ela é má por natureza. Porém, pode dar boas coisas aos outros. Pois o que dá de bom são as coisas boas da criação que a graça sustenta. Embora ela mesma não possa produzir boas obras de si, porquanto se só uma natureza boa pode produzi-las. Na velha criação não há boas obras, ainda que haja obras boas. Vamos tentar explicar esse negócio aqui. Vamos aqui. Jesus diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus.
vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Uma versão. Se eu pedisse para minha mamãe, mamãe, me dá um pão, ela iria me dar uma pedra? Mas minha mamãe é má, por natureza. Estou falando má do ponto de vista de Deus, porque a Bíblia diz que bom é somente um que é Deus. Nós comemos da árvore do bem e do mal, mas não temos a bondade essencial de Deus em nós. Nós temos uma bondade circunstancial. Ela é até trabalhada muito pela educação, pela religião, pelos bons tratos, mas nossa natureza é má. Não tente fazer a sua... mas eu não sou tão mal assim. Não. Talvez você e eu tenhamos sido bem frustrados, bem reprimidos, bem coibidos. E aí a gente não age tão mal assim. Não é, delegado? Eu falei delegado aqui que é para vocês ficarem com medo. Se alguma coisa aqui, prende vocês. Mas a natureza é má. A minha natureza é má. Por isso, nós precisamos de uma obra divina. Uma velha criatura pode realizar boas obras de justiça própria, cheias de vanglória. O que jamais pode fazer são as boas obras, uma vez que estas são produzidas por Deus, o único que é bom por natureza. Sendo assim, as boas obras do cristão não são de fato deles mesmos, mas da vida de Cristo que se manifesta no interior de cada filho de Deus. A manifestação da vida de Cristo vai mudar essa questão. Nós só podemos ser notados como boas pessoas por causa da vida de Cristo em nós. Por isso, sem Cristo vivendo em nós, ninguém é bom, nem pode produzir boas obras por si mesmo. E nenhuma quantidade de boas obras pode fazer de nós boas pessoas. Precisamos ser feitos bons antes de poder fazer o bem, dizia Chester A. Pennington. E o que Jesus disse em Mateus 12:33? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Você acha que Jesus blefou aqui? Você acha que Jesus está mentindo? Mas, Glenn, eu faço coisas boas. Sim, você faz obras boas, obras de justiça própria, em que você fica com glória, e eu também, onde se alguém... Mas aí eu já estou indo mais para frente. É preciso fazer a árvore boa antes dela produzir bons frutos. Sem a morte da vida de Adão na cruz com Cristo, não há possibilidade do ser humano produzir boas obras. Não tem boas obras em Adão. No outro estudo que Deus permitir, se o Senhor Jesus não voltar e eu não for, a gente vai tratar, eu vou levantar a questão da nus vomica, strictus nus vomica, remédio de homeopatia que pode ser utilizado em dosagem muito pequenininha para curar gente com certos problemas. Mas, todavia, Strix nus vomica é árvore venenosa que, se você tomar
uma gota de concentrado pode chamar a IML. Pode chamar o IML. Que não tem escape. Vai embora. Mas, todavia, contudo, os cientistas estão fazendo experiências com estrictinolvômica, pegando o gene venenoso dela, retiram do DNA o veneno dela e põem uma outra planta, e o estrictinolvômica agora não é mais estrictinolvômica. Ele passou a mudar. Será que só o cientista pode fazer isso? E que Jesus Cristo não pode fazer isso no velho Adão? Será que o cara de laboratório com uma luneta, com um microscópio, consegue pegar a adenina, a guanina, a citosina, e tira daqui, bota para cá, põe para lá e põe para cá? E Jesus na cruz não pôde pegar o velho homem e dizer assim, está crucificado e agora eu ponho o meu novo homem em você, e isso não é verdade? Será que só os darwinianos podem fazer isso? E os cristianos são meros fantoches de um sistema de punição que quando não faz é porque tem medo de ir para o inferno, ou quando faz é com interesse de ir para o céu. Vai para lá. Agora me lembrei da minha filha pequenininha, ela chegava na cama de noite, empurrava a mãe, empurrava o pai e dizia, sai para lá papai, sai para lá mamãe, deixa espaço. Eu vou mandar vocês para lá. Se você achar que Deus não pode fazer esse milagrezinho que um cientista faz em laboratório. Que o Criador do universo não pode trocar coração. Gente, eu preciso fazer árvore boa, gente. Onde é que eu estou? A árvore má precisa ser feita boa para produzir bons frutos. A árvore maligna do ser humano precisa ser substituída pela vida de Cristo para que possa fazer boas obras. A vida de Adão é perversa por natureza e por isso não pode produzir boas obras. As boas obras são consequências da vida de Cristo no cristão. No Antigo Testamento, AT é Antigo Testamento, não existe a expressão boas obras. Ainda que exista obras boas, como vemos em Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam boas, quer sejam más. Agora, a palavra boas obras, boa é o adjetivo, obras é o substantivo. O adjetivo está qualificando a essência da obra. Obras boas são obras, o substantivo está dizendo que não são de maldade, mas são do bem. Mas não são essencialmente boas. Quando eu não dou o escorpião para o meu filho, mas dou peixe, isso é uma obra boa. Isso é uma obra boa. Ele está com fome e me diz assim, pai, me dá peixe e eu dou escorpião, isso é uma obra má. Mas se ele me pede peixe e eu dou peixe, é uma obra boa, mas não é uma boa obra. As boas obras têm que vir da essência
daquele que é bom. A laranjeira, Humberto bate muito nesse negócio. A laranjeira dá laranja, o limoeiro dá limão. Os dois são bons, mas um é azedo e o outro pode ser doce. E tem laranjeira que eu vou te contar. Tem laranjeira que está mais azeda do que limão. Agora, o Filho de Deus, ele produz boas obras não porque ele seja bom em essência, mas porque o bom veio morar nele. Obras boas vêm da natureza humana sobre os efeitos de uma bondade parcial, regida pela influência da justiça própria, advinda da árvore do bem e do mal. Todavia, as boas obras procedem da natureza divina e são essencialmente boas e justas. Hudson Taylor foi um missionário na China que tentou de todos os modos viver a vida cristã da maneira mais adequada possível. Esforçou-se ao máximo, mas fracassou sempre. Depois de muitos anos de insucesso, o Senhor lhe disse: não é você, Hudson Taylor, que pode fazer isso, mas sou eu em você, e eu vou viver essa vida. Descanse e deixe-me fazê-lo. Foi aí que ele entendeu: santificação e boas obras são Cristo em mim. Essa é a expressãozinha dele. Santificação e boas obras são Cristo em mim. Hudson Taylor se tornou um homem extremamente gracioso a partir desse momento. Humberto, quantos anos ele viveu? Eu não pesquisei direito. Quantos anos ele viveu em fracasso? 15? Em Cristo. Por mais de 15 anos ele fracassou. E tentando fazer a coisa funcionar. Até que o Senhor disse para ele: não é você, Hudson, sou eu. Outro dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, o que que eu preciso fazer para... Eu digo: rapaz, não é você que faz, a não ser que eu esteja interpretando errado. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, isso na cabeça é uma coisa. Isso no coração parece que é bem diferente. Parece que Pedro sabia na cabeça muita coisa interessante, que ele chegou até a dizer para Jesus assim: ainda que todos te traiam, ainda que todos se escandalizem, eu nunca vou me escandalizar. E Jesus disse para ele assim: Pedro, eu orei por ti, sabe? Eu pedi ao Pai por ti, para que a tua fé não te desfaleça. E quando tu fores convertido, não é te converteres, não é voz médio, é voz passiva. E quando tu fores convertido, apacenta as minhas ovelhas. É que tradutor gosta de botar o pedacinho dele no lado. É quando tu te converteres, mas não pode, você não se converte ao Senhor. O profeta já disse: converte-me e serei convertido. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor.
Se o senhor não fizer isso, eu não posso fazer. Em 1833, para trás, desde 1608, quando começaram os batistas na Holanda e em 35 na Inglaterra, eles criam naquilo que a gente chama assim vulgarmente o calvinismo. O que é o calvinismo? É que Deus faz tudo, é que é tudo de Deus, por Deus e para Deus. Em 1833, em New Hampshire, nos Estados Unidos, fez-se um congresso, uma reunião, e os batistas já com medo do que estava acontecendo, porque vinha crescendo a ideia do humanismo, e eles puseram uma chamada Artigos de Fé, que nós adotamos no nosso estatuto. Artigos de Fé de uma igreja batista. Eu espero que nós colocamos isso porque as coisas vão mudando de tempo para tempo, e vão mudando as coisas, e mudam os verbos e mudam as coisas, daqui a pouco o negócio... E Deus diz, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vamos botar isso aqui no estatuto, segura isso aqui, para não haver essa ideia de mudar as coisas. Mas, naquele tempo, 90% dos batistas eram calvinistas. Hoje, só 10% são calvinistas. 90% são arminianos. Estou usando linguagem para dizer o seguinte: 90% naquele tempo cria que tudo era de Deus, por Deus e para Deus. Hoje, se crê na graça, mas parte da iniciativa humana. É o homem quem decide. Se o homem não decidir, Deus não faz. E isso tomou conta do nosso meio. A gente acha que não. Agora, você teve quantos filhos? Quantos foi que pediram para vir na sua família? Ninguém. E eles vieram por quê? Agora ele ficou com vergonha. Eles fizeram o serviço, lá vem eles. Já imaginou o feto dizendo assim: eu não quero agora nascer na família do Flávio. A Carolina, hein? Não, a caçula, eu queria pegar Catarina. A Catarina dizendo assim, que Catarina significa purificada. Ela dizendo na barriga lá da mãe: não quero nascer de você. Tem jeito? Jesus diz assim, Nicodemos, com conversa fiada com ele: ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Cara, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como é que pode você entrar no ventre e nascer outra vez? O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é o espírito. Não te admires que importa nascer de novo. Quem é que faz? Qual foi de vocês que nasceram porque quiseram? Na Rede Globo, quem decide é você. No reino de Deus, quem decide é Deus. Pode você fazer lá no Big Brother, não sei o quê, os caras fazer, o voto é de fora, o voto é de cá. No reino de Deus, o voto é de dentro, e é dele. Então, precisamos entender isto. Se eu estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim, então o meu viver dia a dia é a manifestação da vida de Cristo em mim. Se a minha vontade foi conquistada pela vontade de Deus, com certeza o seja feita a tua vontade é a minha própria vontade. As obras de justiça humana produzem vanglória nos seus executivos quando as coisas dão certo. Por outro lado, mágoa e frustração quando dão errada. Entretanto, as boas obras, quer sejam aplaudidas, quer não, rendem glória ao Pai Celestial.
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu sei que a obra é minha. Quando eu fico magoado, a Carmita às vezes me pega no pé, e ela pega. E eu zango com ela. Então a obra é minha, eu tenho que ir diante de Deus. Toda vez que eu fico orgulhoso, ou eu fico deprimido com aquela obra, é sinal de que essa é carne. Quando é de Deus, é por Deus, é de Deus, é por Deus e é para Deus. E eu saio do cenário. E é leve. Um teste interior fundamental para saber de onde procedem as obras, se da vida adâmica ou da vida de Cristo, é observar cuidadosamente para quem vai a glória. Se uma pessoa ficar vaidosa em caso de sucesso, ou ressentida quando houver substituição nas atividades e coisas do gênero, é porque o velho Adão vive governando esse modo de ser. Se a pessoa não se milindra por nada e ainda continua alegre adorando a Trindade, com certeza, eu faltei aqui, é um milagre, porque Cristo vive nela. É um milagre. As boas obras são feitas pelos filhos de Deus por meio da vida de Cristo, para serem vistas pelos homens, embora isso não queira dizer que eles devam ser vistos por esta plateia, mas sim que Cristo seja visto pelos homens através deles. Eu quando coloquei esse texto aqui, eu disse: Senhor, me dá graça. E me lembrei do reverendo Jonas Dias Martins, um velho pastor da igreja presbiteriana de Londrina. Ele era escuro, preto, e ele estava no hospital evangélico visitando, ele já estava cego, e visitando lá, e um menininho estava hospitalizado, tinha ficado por ali, naquelas enfermarias. Quando a mãe chegou, ele disse assim: mamãe, Jesus acabou de sair daqui. A mãe disse: como assim, meu filho? Como é que ele era? Ele era preto, e ele estava de terno, e estava com gravata. E Jesus falou comigo aqui. Aí a mãe saiu procurando Jesus dentro do hospital. Aí chegou lá e disse assim: o meu filho disse que Jesus entrou aqui de terno e gravata, ele é preto. Aí a moça disse: não, é o reverendo Jonas. Ele esteve visitando. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As boas obras são feitas pelos filhos de Deus por meio da vida de Cristo, para serem vistas pelos homens, embora isto não queira dizer que eles devam ser vistos por essa plateia, mas sim que Cristo seja visto pelos homens através deles. O cristão é um praticante de boas obras, das boas obras de Cristo. Esta prática é o seu modo de ser. Todavia, não se trata de um dever moral, mas de um prazer real decorrente da vida de Cristo plenamente nele. Vamos ler Tito 3:8, na versão NVI, que diz: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Que os que creem em Deus
vivam na prática das boas obras. Pois tais coisas são excelentes e úteis aos homens. O cristão é apenas um canal por onde a vida de Cristo flui. Por isso, os discípulos de Cristo devem ser vistos sempre praticando boas obras, contanto que não as pratiquem a fim de serem vistos pelos homens, mas para que Cristo seja visto neles como a causa e o efeito das suas boas obras, uma vez que estas são resultantes da vida dele. Da vida dele. Como o fruto bom é o resultado de uma árvore boa, as boas obras são produtos naturais da vida de Cristo no modo de ser do cristão. A oliveira verdadeira não precisa se esforçar para dar o seu fruto bom, nem o zambujeiro bravo para dar o seu fruto mau. Isso é uma questão natural de cada planta. Do mesmo modo, a nova criatura em Cristo Jesus não precisa se empenhar para ser frutífera em questão de boas obras. Isto é natural. Quantos aqui lembram-se do azeite de oliva dos anos 70, 80? Você não era criança, mas aqui tem uma turma que se lembra. O azeite de oliva antigamente era mais saboroso e mais cheiroso, ou o da agora é mais saboroso e mais cheiroso? Hein? O antigo era melhor, não é? Vocês têm noção disso? Eu tenho noção, eu tenho lembrança do azeite de oliva. Eu fui lá no Esporão, lá na Portugal, e conversei com uma moça. Ela não me deu muitas respostas, mas um cara aqui me disse uma coisa que me chamou a atenção. O azeite de oliva antigo, ele tinha cheiro, era saboroso. Eu via perguntando, ela disse, não, é porque antigamente era feito, a cozido, é com fogo, agora é a cru, é não sei o quê. Mentira, não vem com conversa não, porque no tempo de Jesus já se fazia cru, já se fazia na chamada Getsemane. Getsemane, a prensa de fazer azeite era cru, não vem com essa história. Aí eu descobri o que era, sabe o que é? Adubo. Um pé de azeitona dava X azeitonas por ano. Ela agora dá 3X. Tocar adubo na bichinha para produzir, porque o mundo cresceu e não dá para aguentar. Aí tem que produzir. Produz com que qualidade? Come fruta de japonês. É sem gosto. Porque os bichos entraram numa técnica cada vez maior e põe. O negócio, o pé de mamão dá mamão que não acaba mais. Mas é que você come uma mamão, é aquela coisinha. Nós estamos obrigando a planta a produzir o que ela não aguenta. Come uma manga do Nordeste. Para ver uma coisa. Solzão bruto. A bicha aguenta supapo de seca, de chuva, a manga é doce. A coisa natural e a coisa artificial é diferente. Tá? É só observação, pode até que eu esteja falando muita besteira. Aliás, eu falo muito. Se formos salvos pela graça de Deus, seremos frutíferos pela mesma graça. Além disso,
Eu nunca ouvi dizer na Bíblia que houvesse uma graça inoperante ou infrutífera. Eu tenho visto um senhor dizer assim: eu estou na graça, e cruza os braços. Eu estou na graça e não paro mais. Porque é Ele quem faz a obra dele e usa gente como você e eu. E se Ele não achar gente como você e eu, Ele vai usar uma jumenta para fazer a obra dele. Mas vai. Que faz, faz. E quando o profeta é burro, ele bota o profeta de quarentena de 3 dias na barriga do peixe e diz assim: vai. Que a história de Jonas é uma das histórias mais lindas de Deus convencendo um profeta estúpido. E ele disse: eu não vou. Ele diz: vai. Você vai, vai. Eu quero salvar Nínive. E que você vai, você vai. E ele fugiu e foi para a barriga do peixe, e ficou lá 3 dias, e quando saiu melado de peixe, saiu meio tonto, e aí ele disse: e agora para onde é que eu vou? Vai para Nínive, eu não te mandei botar lá? Você vai para lá. E ele foi para lá e começou: em 3 dias Nínive será subvertida, em 3 dias Nínive será subvertida, em 3 dias Nínive será subvertida, arrependei-vos. E aí começou naquela correria atrás da cidade, e Deus, o rei e todo mundo, e até o jumento ficou sendo, os animais foram quebrantados e tudo, e Deus salvou, e o homem sentou num negócio lá e ficou: Por que você está triste aí? Eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu queria que o Senhor acabasse com esse povo todo. Ele disse: eu quero é salvar a gente, não quero acabar com gente. Você foi apenas um instrumento. E ele ficou brabo com Deus, porque uma plantinha nasceu e botou uma sombra na careca dele, e aí ele ficou satisfeito, que o sol lá é quente, que era danado. Depois a plantinha morreu, e ele ficou mais triste: eu quero morrer também. Eu quero também morrer. Por que você quer morrer? Você não plantou essa planta, fui eu que dei, em poucas horas ela cresceu e você cobriu a sua cabeça. E eu não vou cuidar dessas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Só de criança na cidade de Nínive tinha 120 mil. E aí, gente, existe graça preguiçosa? É só checar o texto aqui de 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Parecia uma presunção de Paulo. Durante muitos anos eu fiquei zangado com Paulo, dizendo: Paulo, você é presunçoso. Você disse que trabalhou mais do que todos os outros apóstolos juntos. Aí um dia o Espírito de Deus me mostrou: não foi ele, fui eu. Foi a minha graça dele. Eu não enxergava o outro versículo. Para finalizar, gosto muito deste pensamento de Andrew Murray. Você já notou a diferença existente na vida cristã entre obra e fruto? A máquina pode realizar sua obra, só a vida produz fruto. Se você for da turma da vida ressurreta, vai entender muito bem isto. Só a graça de Deus pode nos levar a frutificar através das boas obras de Cristo. Tratou, faz obra. Pede manga, dá manga. Ainda a manga do trator. Você não pode dar vida, você só faz obra. Tem que ter um cara muito bom dentro de você para produzir. Eu não. Eu tenho uma vida dentro de mim que faz produzir manga. Qual é a melhor manga que você já comeu, hein? Tem uma manga boa aí agora no mercado. Como é que chama? Palmer. Não é boa? Hein? Tamaracá. Humberto tem uma tamaracá. Essa levei. Você me deu as sementes, nós plantamos como é que chama? Maristela.
O Nelson levou 3 pés para lá, para o Piauí. Vamos ver se vai dar. Manga. Você não vai pedir o pé de manga para produzir obras. Ele vai dar fruto. Mesmo assim, os filhos de Deus precisam de cuidados especiais nesta área, pois o diabo fica contente com pessoas que se esmeram em boas obras, contanto que ele possa torná-las orgulhosas delas, as pessoas. Ele vai me usar e depois eu vou achar que, baixa faixa. Eu uso quem eu quero. Eu uso você também. Glorifique o vosso Pai que está nos céus. Por isso, todos nós corremos grande risco quando pensamos que as boas obras fazem parte do nosso currículo. Que o Senhor nos dê graça para percebermos que somos apenas canais por onde fluem as suas boas obras. John Wesley dizia: faça todo o bem que puder, de todas as formas, a todas as pessoas, enquanto for possível. E apenas acrescentamos: mas não toque trombeta, não solte foguete, nem levante a bandeira do seu empreendimento. Vamos insistir um pouquinho mais com Matthew Henry. Quando deixamos passar despercebidas nossas boas obras, Deus, que vê tudo em secreto, certamente observará todas elas melhor do que ninguém. Portanto, amém. Planta boa, fruto bom. Só Cristo é planta boa. E Ele vem nos colocar em nós as boas obras para que a gente viva. Gente, é gostoso descansar na graça de Deus. Eu nunca produzi boas obras. E não vou produzi-las nenhuma. Mas Cristo em mim, pela sua misericórdia e graça, será a causa da minha produção de boas obras. Se algumas delas estiverem, é por causa dele. E se não tiver, é porque eu não tenho Cristo. Ontem à noite eu ainda conversava com minha mulher, eu estou lendo o livro O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. Eu li esse livro na década de 70 e tem coisas que a gente tem que reler e reler. E agora eu estou relendo esse livro, mas não estou caminhando muito. Richard Baxter está me pegando no cacete. Ele foi escrito em 1600 e um pedaço. E ele diz assim: há muitos pastores que estão pregando para as pessoas não irem para o inferno, mas eles já estão lá. Eles nunca foram convertidos. São pastores que estão dizendo para os outros o que eles mesmos não experimentam. Eu não quero ninguém que me beije. Eu quero alguém que me bata e me faça corrigir para o caminho que deve andar. Boas obras não é assunto nosso, é assunto de Cristo em nós. E se não temos, também não temos Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.